Opa, desculpa, eu tava pegando o livro lá para poder mostrar para vocês aí. É, Posso começar, gente? O que vocês acham? Tranquilo. Bom, então, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Henrique. Eu sou um dos coprodutores aí da publicação do livro Reinventando as Organizações. Esse livro ele foi escrito por um belga chamado Frederic Laloux. Ele foi consultor da McKinsey e trabalhou muitos anos como consultor de organizações, viajando o mundo todo, né? E até que ele começou a estudar sobre teorias do desenvolvimento psicológico humano, né? Estudando autores como Ken Wilber, como Clare Graves, como Richard Barrett, né? E são autores que, de alguma forma, eles tentaram estruturar os níveis de consciência humana, né? Eu acho que todo mundo conhece mais ou menos a pirâmide de Maslow, né? Que tem aquela pirâmide de necessidades, que tem a primeira parte, a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de sobrevivência, as necessidades de afeto, necessidades de, de realização, né, de reconhecimento, e necessidades de diferenciação e necessidades de autorrealização, né? Esse uh, é uma das formas de entender, né? E ela está até um pouco desatualizada, né? Outros autores, como Ken Wilber, desenvolveram outras teorias de desenvolvimento, que não para na autorrealização, mas que vai além da autorrealização, né? Então, segundo esses autores, quando a gente nutre todas as nossas necessidades de autorrealização, a gente começa a ter outros tipos de necessidade, né? Que é a necessidade de ter uma vida com autonomia e liberdade, e depois necessidade de ter uma vida alinhada com propósito e significado, e depois poder compartilhar essa vida de significado e propósito, até chegar num nível onde eu tenho a necessidade de fazer isso pelo planeta, né, e pelas pessoas e pela sociedade, sem esperar nada por isso, né? E aí o autor tem alguém com o microfone aberto aí? Não, é bom fazer, lógico. A Thaís é uma nutricionista. Alguém pode fechar o microfone? Tem gente com o microfone aberto? Tá. Então, segundo essas teorias, né, toda vez que o ser humano ele enfrenta, deixa eu falar de outra forma, né? Existem várias formas do ser humano se organizar. Então, quando a raça humana, lá, o Homo sapiens, surgiu, a forma de se organizar era a forma tribal, né? Então, tínhamos algumas dezenas de pessoas que se organizavam, tinham um líder cedo da coisa. E a única forma de o líder, né? E aí, quando o ser humano descobriu a agricultura e a pecuária, aumentou a complexidade e o ser humano foi obrigado a se organizar de uma outra forma. E aí surgiram os proto-impérios,
surgiram divisão de classes sociais, surgiu o poder estrutural, né? Então, o poder não está mais na mão do chefe, do líder, mas sim do cargo, né? Ou da posição do Papa, por exemplo, do general. Né? E aí, em seguida, surgiu com a Revolução Industrial, surgiram as grandes corporações, né? que é onde 90% das empresas operam nesse paradigma, né? E que é muito baseado em meritocracia, em resultado, em excelência, em processos. A grande metáfora para essa organização é que a organização é uma máquina, né? Então, as organizações tribais, a grande metáfora é que a organização é como se fosse uma matilha de lobos. No outro paradigma, né, o da Revolução Agrária, que são as organizações AMBA, a grande metáfora é que a organização ela é uma estrutura piramidal, né? E depois surgiu o paradigma das organizações laranja, que a metáfora é que as organizações são máquinas, e para contrapor a isso surgiu a organização verde, né? Que lá nos anos 60, com os hippies, com os movimentos humanitários, né? de igualdade, o feminismo e vários ismos que vão surgindo nessa época, né? Que é um movimento de negação, né? E a grande metáfora para isso é que a organização é uma família. Então, muito mais importante que gerar resultado é ter relações saudáveis, onde os membros possam ter crescimento, né? E aí, surgiu um novo tipo de organização, que eles chamam de organizações evolutivas, ou teal organizations. Né? Teal é o nome em inglês de uma cor que é tipo um azul turquesa, um verde azulado, um azul esverdeado, que no livro a gente resolveu não traduzir. Né? E ele corresponde ao próximo nível de consciência humana. Né? Segundo Ken Wilber, 5% das pessoas já estão nesse nível de consciência, que é o nível de consciência da integração, né? Que ele integra todos os níveis anteriores. Então, eu não nego, né, a necessidade de ter organizações que tenham resultados, que são efetivas, né? Eu não nego o lucro, né? E ao mesmo tempo eu não nego a necessidade de incluir minorias, de ter diversidade, de operar num paradigma da confiança e da abundância, em vez de tudo paradigma da escassez, né? E o que acontece que bom, aí o autor, o que ele fez? Ele começou a buscar referências, né? Ele se questionou, será que já não existem empresas operando nesse paradigma, né, das organizações evolutivas? E aí ele descobriu 12 empresas, né, que já operam nesse novo paradigma. E são empresas de países totalmente diferentes. O mais incrível é que elas não tinham contato umas com as outras, e eles descobriram que tinham práticas muito parecidas, né? E essas práticas elas formam como se fosse um tripé, que são os 3 avanços das organizações evolutivas. Então, o primeiro avanço
que ele chama de propósito evolutivo. Então, as empresas evolutivas, né, são empresas que operam através de um propósito, e que esse propósito não é algo fixo, como uma missão, visão e valores, que foi definida por alguém do conselho, e depois que foi cascateado até chegar lá na base da pirâmide, mas sim que a organização tem um propósito, e esse propósito ele é mutável, né? Mesmo porque a gente vive num mundo de complexidade, e as demandas vão mudando de acordo com oscilações de mercado, com necessidades, com conjunturas que mudam, com etc, etc. E o propósito ele também tem que estar alinhado com o propósito das pessoas, né? É até interessante ouvir que algumas organizações evolutivas têm a figura do CPO, né? Que é o CEO do propósito, né? É o Purpose Officer, né? E o segundo avanço das organizações evolutivas é a autogestão. Então, a autogestão ela é considerada como um dos grandes avanços, né? De forma que as hierarquias elas vão sendo diminuídas. Não significa que não tenham hierarquias, né? A grande confusão que existe nas organizações horizontais é que elas são totalmente horizontais e não existem hierarquias. Elas sim existem, mas de uma forma mais natural, né? Ela não é um cargo fixo. A pessoa ela pode ser líder em um projeto porque ela tem uma reputação, ela tem expertise, ela tem experiência, e ela tem mais capacidade de liderar um processo, ou um projeto, ou um time. Mas em outro processo, em outro time, essa pessoa, a mesma pessoa que é líder pode ser um liderado, né? E essas hierarquias elas surgem naturalmente. Então, as pessoas que têm mais influência, que têm mais expertise, são as que vão sobressaindo, né? Ou até mais idade, mais tempo de casa. São vários critérios que determinam quem vai puxar o quê, né? E a liderança é muito mais situacional do que um cargo, do que um cargo no organograma da empresa, né? E quando eu entro em autogestão, vai acabar ele acaba criando uma dinâmica totalmente diferente, né? Porque a gente está muito acostumado com o sistema hierárquico, né? Então imagina que você não tem, se você não tem um chefe para te cobrar, se você não tem metas, como que você trabalha, né? Como que você trabalha a sua automotivação, a sua autonomia, né? Como que você se coloca na posição de protagonista, né? E não de vítima, né? Então, esse é um grande avanço, mas também é um grande desafio nas organizações evolutivas. O terceiro grande avanço das organizações evolutivas é o que a gente chama de integralidade. Então, se eu não tenho cargos, né, o que acontece? Eu abro a possibilidade de eu ser integral, né, dentro da minha organização. Então, isso quer dizer que, ao mesmo tempo que a organização vai acolher todos os meus talentos, e não só a minha parte, vamos supor, o Henrique, analista de sistemas da empresa tal, que é racional, analítico, lógico,
que só pensa em resultado, etc, etc, né? Então, eu tenho todo um conjunto de características que eu tenho que deixar em casa para vir para a organização. Numa organização evolutiva, eu venho inteiro para a organização. Isso significa que eu venho com todos os meus talentos, mas também com todas as minhas sombras, né? Então, que práticas são essas que eu implemento na minha empresa, que eu acolho tanto os talentos quanto as sombras, né? E aí o Frederic Laloux, o autor do livro Reinventando as Organizações, ele vai lá atrás dessas empresas, né, cataloga todas as práticas de RH, de planejamento, de chão de fábrica, etc, etc, e ele consegue chegar nesse triângulo, nesse tripé, né, e todas as empresas têm práticas muito parecidas. E aí muita gente pergunta, mas que tipo de empresas são, né? São ONGs, né? São empresas só que têm o propósito de fazer o bem, né? Do bem comum e tal. E aí foi uma surpresa, né? Para ele, até mesmo para ele, que ele descobriu que tem empresas. Por exemplo, tem a FAV, que é uma fabricante francesa de peças de câmbio de carro. Tem a Morningstar, que é uma empresa que faz processamento de molho de tomate. Tem, por exemplo, tem hospitais, tem escolas, tem empresas com mais de 2.000 funcionários, né? Inclusive, para entrar nesse critério da pesquisa do Laloux, a empresa deveria ter no mínimo 100 funcionários e mais de 5 anos de estrada com essa forma de gestão, né? Então, bom, é mais ou menos isso o trabalho do livro, né? E esse livro ele estava em inglês, tinha sido traduzido para várias línguas, mas não existia em português. Então a gente resolveu tomar a liderança, né? A gente já sabia que esse conteúdo era bastante relevante aqui no Brasil e muita gente já usava o conteúdo. Então a gente pegou e junto com o pessoal da cuidadoria, a gente resolveu comprar os direitos de tradução do livro, né? E o mais interessante é que a gente não tinha a mínima ideia de como o mercado funcionava, editorial, ninguém tinha nunca publicado um livro, né? E aí a gente fez um chamado para traduzir esse livro de forma colaborativa. A gente fez um post no Face, em 2 dias a gente teve 80 interessados em traduzir o livro, e desses 80, mais ou menos 40 trabalharam efetivamente na tradução. Então, e a gente conseguiu finalizar a tradução em 6 semanas, sem fazer nenhum tipo de processo seletivo, né, a única condição é que a pessoa tinha que ter um nível avançado, fluente de inglês, e que tivesse a disposição de estar constantemente se comunicando através de uma ferramenta, né, que é o Slack, para que essa tradução ficasse o melhor possível, né? E depois a gente lançou o livro através de uma campanha de crowdfunding. A gente arrecadou R$70 mil em 6 semanas. Atingimos 120% da meta, imprimimos 3.000 cópias, conseguimos 6 patrocinadores. Nesse caminho surgiram 2 editoras, diagramadores, pessoal de design, e a gente conseguiu, no final da campanha, né, publicar o livro, pagar todos os fornecedores, e ainda sobrou R$10 mil que a gente vai usar para um próximo projeto, né? Então, bom, eu estou
estamos bem no horário aí, né? São 8h20. Eu sei que muita gente deve ter perguntas e tal, mas eu estou propondo aqui uma dinâmica, né? Antes de entrar na dinâmica, Pois não. eu acho que valeria a pena a gente fazer uma contextualização, até porque Sim. no começo a gente pulou essa parte, né, de te apresentar e apresentar assim, por que nós estamos aqui, né? O que é esse bate-papo e por que nós estamos discutindo esse tema em específico. E eu achei muito interessante nessa visão aí do Lalu, né? Falei certo? Que é uma organização evolutiva que vem, é uma evolução da organização empresa-máquina, né? E muitas vezes eu penso que a gente tem uma experiência aqui na associação Nossa Cidade, pelo menos a demanda que chega na gente, que foi o que motivou isso, ela está mais para a organização matilha, né? Porque assim, nós somos uma associação que é sem fins lucrativos, mas também sem funcionário, né? E de uma maneira bem colaborativa. Então, acho que no final das contas, a gente, como associação, está mais próximo dessa ideia de coletivo, né? Do que de empresa. E quando a gente recebe assim, uma demanda de, poxa, como que a gente se organiza e tudo mais, normalmente vem das ecovilas, né? Ou então de outras associações, ou então de mesmo assim movimentos de cidades em que eles nem têm pretensão de ter um CNPJ, né? Por exemplo, Brasil 2030, que é uma grande rede também de mobilização, ela não está mais próxima à matilha do que à máquina, né? E acho que foi a própria experiência aí da tradução, meio assim. Então, assim, eu queria propor, antes da gente entrar nesse processo aí de dinâmica, de fazer um pinga-fogo mesmo, talvez a Aline poderia ajudar a gente a fazer essa conversa com o pessoal da nossa cidade que eu chamei para expor alguma experiência pessoal que eles têm de dificuldade nisso, né? Porque no livro é muito bom. Quando a gente vai aplicar, e a gente nem está aplicando o livro, né? Estamos aplicando assim organização de centro vazio ou alguma coisa de comunicação não violenta, não sei o quê. São todos os tipos de dificuldade, né? O ser humano é muito complicado. Então, queria propor a gente inverter um pouquinho, botar assim, talvez 10 minutos nisso e depois ir para a dinâmica. Vamos? Tudo bem, por mim tá tudo bem. Só queria fazer uma correção aí, Renato, que a organização evolutiva ela é uma evolução da organização verde, né? Então, primeiro surge na Revolução Industrial a organização laranja, que é a organização máquina, né? Aí lá nos anos 60 surge a organização verde, que é a organização família, que tem muito a ver com as coisas das ecovilas, né? Que surgiu com as comunas hippies, etc, etc. E esse movimento dos hippies, eles são uma negação do sistema atual, né? E as organizações evolutivas, ela não nega, ela integra tudo, tudo que tem de bom, tudo que tem de bom e tudo que tem de verdade nos níveis anteriores. Então, ele integra e acolhe a diversidade e a preocupação e o cuidado nas relações da organização verde, ela acolhe e ela também acolhe a excelência e a produtividade resultado da organização laranja, né? Da organização máquina. Uhum. Legal.
Então, não é uma evolução linear, né? É tipo assim, É, foi, ó, aqui está dando ruim, vamos voltar aí para as ecovilas, tal, e veio a verde, e agora tem uma perspectiva para funcionar ainda. exatamente. É aquela coisa de tese, antítese e síntese, né? Uhum, Primeiro a gente vai para um extremo, depois vai para o outro e depois integra o que tem de bom. legal. Vai, massa. Você quer comentar alguma coisa aí, ô Marcos? Você está nessas duas, né? É, tudo bom, gente? Boa noite. Eu, preparando aqui pro Zoom, né? Eu tentei fazer um paralelo entre as duas organizações que eu faço parte, eu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte e faço parte de uma ecovila. Então, tentei fazer um paralelo, acabei chegando no mesmo lugar, assim, de um modo diferente, mas do livro me interessou muito as práticas bem práticas mesmo, que a gente usa no dia a dia, e, e eu gostei muito das práticas de tomada de decisão e de resolução de conflito. Então, na tomada de decisão numa organização como a Câmara, qualquer serviço público, né, é muito baseada nas regras, né? As regras são todas escritas. Por isso que chama organizações conformistas, né? Tá tudo nos conformes. Numa organização laranja, as decisões são tomadas pela pirâmide, né? Vem de cima, os chefes decidem e as pessoas acabam executando aquela estratégia. Nas verdes, a decisão é sempre do grupo, né? Muito poder para o grupo, então muito consenso, que também é um pouco cansativo, né? Essa história do consenso. E na organização evolutiva, é um negócio muito bacana que eu não conhecia, assim, apesar de, às vezes, ver a coisa acontecendo e até praticar, é a coisa do aconselhamento. Então, a pessoa tem uma ideia, ela quer promover alguma coisa, ela se responsabiliza por se aconselhar. Ou seja, eu vou conversar com quem será impactado por essa ideia minha. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser o grupo inteiro, pode ser o dono da empresa. E essa pessoa se responsabiliza por coletar essas informações e pôr a ideia dela para frente. Ela não precisa de ter autorização, ela precisa se aconselhar e ir mudando a ideia dela. Então, isso é muito bacana. E a coisa da resolução de conflitos segue um caminho bem parecido, que enquanto nas organizações que têm chefes, né, o chefe normalmente é chamado para resolver o conflito, né, é depositado no chefe essa responsabilidade. Nas organizações verdes, talvez o grupo seja envolvido, o que eu já percebi pela prática que causa muito problema também. Às vezes o conflito é de um com o outro, e aí o grupo é envolvido e a coisa, em vez de melhorar, piora, né? E na organização evolutiva, o processo é bem parecido com aconselhamento. Você tenta resolver com uma pessoa, não deu certo, eu vou chamar um terceiro da minha escolha, pode ser qualquer pessoa, para mediar. Não deu certo, eu vou chamar o grupo. Não deu certo, eu chamo o presidente da empresa, se tiver, vai subindo de nível. Assim. Mas a pessoa é responsável por resolver o conflito dela. E isso eu achei legal também. E aí, beleza, tentando finalizar agora e comparando uma organização âmbar, né, serviço público, que eu faço parte, uma ecovila, qual que é o desafio que eu acho? Assim, apesar dos modelos das estruturas serem bem diferentes, as pessoas ainda não estão acostumadas com a possibilidade delas se autogerirem, né? Então, eu percebo ainda assim, existe uma expectativa de que um chefe ou um algo maior defina estratégias, resolva os conflitos. Isso eu vejo nas duas, assim. Mesmo que, por exemplo, numa organização pública que é muito pouca voltada para inovação, né? Você tem que cumprir a lei. Existe espaço para inovação.
existe espaço para empreender dentro da organização pública. Mas é bem trabalhoso, assim. Você tem que ser muito político, né? Você conversa com o chefe, aí você conversa com a equipe, aí você conversa com o diretor, aí você vai em outro diretor, e aí vai indo, e aí de qualquer... Mas mesmo assim a coisa pode parar em algum lugar que você não entende direito o quê, e você pode desanimar, né? E na Ecovila é a mesma coisa, assim. As pessoas ainda não estão acostumadas com o poder, com a ideia de que elas têm um poder ilimitado de fazer as coisas, assim, desde que tenha essa consciência do aconselhamento e tal. E rola uma paralisia, rola uma ansiedade. Isso tudo para dizer que, no final das contas, o que eu entendi assim, é que um apoio ao desenvolvimento espiritual ou autoconhecimento é muito importante, assim, em qualquer organização, inclusive nas que estão querendo fazer uma transição para a evolutiva. Porque se a pessoa não tem consciência das suas sombras, se ela está esperando uma definição de fora, de cima, ou um reconhecimento de cima ou de outros, ou diante das dificuldades ela acha que é algo pessoal, enfim, é complicado, assim, sabe? Então, assim, cuidar desse desenvolvimento humano, no sentido espiritual e autoconhecimento, eu acho que é um caminho que vai junto com a mudança da estrutura, sabe? E então é isso, assim, eu cheguei nos dois, né, nessa mesma conclusão para as duas organizações. Tem como empreender no serviço público? Tem, sim, tem espaço, sim. Você tem uma noção boa de política interna, política no bom sentido, né, com quem conversar, com quem recorrer, quem pode ser seu padrinho, mas você tem que ter a consciência de que tudo pode ir para o saco, assim, de uma hora para outra e bola para frente, né? Se você tiver noção do seu propósito, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, você tenta de novo de outras formas. E a mesma coisa numa ecovila, por exemplo, que é um misto aí de verde com evolutivo, talvez. Consciência do meu propósito, como que o meu propósito se encaixa no propósito da organização. Como é que eu entro aqui dentro? Como é que eu vou ser feliz aqui dentro desse propósito aqui de organização? E aí você trabalha para você mesmo, né? No sentido de que eu estou trabalhando para alcançar o meu propósito. Claro que o meu propósito vai afetar outras pessoas de forma positiva, etc. Mas, enfim, eu fiz essas reflexões hoje aqui e queria só compartilhar elas. É isso aí, valeu. Legal, Marcos. Eu estou pensando aqui da gente voltar no plano antigo de novo, porque acabou que foi uma explicação muito baseada no livro, né? Você já terminou de ler? Terminei de ler. Falta o apêndice 3. Uhum. E, bem, eu estava pensando mais era nessa contextualização aí que, né, os nossos problemas é Ecovila, associação e tudo mais, mas acho que todo mundo conhece aí mais ou menos Ecovila e associação de bairro e os movimentos em que não é empresa, né, menorzinho, dá para imaginar o que é. Talvez, Henrique, então seguimos lá na dinâmica mesmo, tem 25 pessoas aqui na sala. Você sugere dividir para quantas pessoas e quais são as perguntas? Você está no mudo, peraí, tirei. Desculpa, acho que a gente pode fazer em grupo de 3, né? Eu vou colar os... Peraí, eu vou colar as perguntas aqui no chat. Peraí. Eu colei as perguntas aí no chat aí do lado, né? São 3 perguntas geradoras. Quais são os grandes pressupostos por trás da forma que a sua organização opera, né? Eu estou falando
quando eu falo em grandes pressupostos, né, os grandes pressupostos, eles são como se fossem compromissos que assumimos internamente, é, às vezes até de forma inconsciente, né, que nos fazem imunes a mudanças. Né? Então, repetindo, são compromissos que assumimos internamente de forma inconsciente que nos fazem imunes a mudanças. Então, a gente tem um sistema interno que nos fazem ser imunes às mudanças. Né? Então, é um sistema de autopreservação. E esses grandes pressupostos, eles operam em níveis tanto individuais como coletivos. Né? E eles moldam a forma como nos relacionamos com pessoas ou com outros elementos do sistema. Então, assim como eu tenho grandes pressupostos, né, eu tenho meu sistema de crenças, cada organização tem a sua. Né? Então, quais são esses grandes pressupostos por trás da organização que você trabalha? Né? E quais são as consequências na forma como as pessoas se relacionam e nas regras da organização? Então, pensa numa organização âmbar, ali que o Marcos falou. Né? Quais são os grandes pressupostos que estão por trás das regras, dos procedimentos, da cultura? Né? E como isso reflete na cultura, nos procedimentos da empresa? E aí, tem uma outra pergunta que é quais são os grandes pressupostos, né? Quais são as consequências e quais os desafios da minha organização se eu tivesse que fazer uma transição, né, de mentalidade para uma mentalidade mais evolutiva. Né? Então, as 3 perguntas estão aí no chat. E aí eu quero pedir para o Renato fazer a nossa divisão. A Nick falou que não está conseguindo ligar o microfone. Mas você pode ficar num grupo só escutando, né? Ou comentando no chat. Tudo bem? Você consegue fazer essa divisão aí, Renato? Renato, você está no mudo. Estou fazendo a divisão aqui, são grupos de 4 ou 3 pessoas, isso? Acho que 3 ou 4. Tá. Acho que 3 é melhor porque dá tempo para todo mundo falar. Beleza. E quando que a gente volta, Henrique? Acho que uns 15 minutos. A Aline estava cuidando do tempo. Mas acho que a Aline caiu. A Aline caiu. Mas tá bom, ó, agora são 8h40, podemos voltar então, um pouquinho antes de 8h40, podemos voltar 8h50, talvez. Tá. Então, vai lá, dividido. Beleza, boa noite. Estou aqui também. Tá, então, peraí, temos 20 participantes. Será que todo mundo voltou? Parece que sim, né? Uhum. Bom, então eu queria passar a bola para Mayumi ou para Mayumi. Vamos lá.
Tá aí, mãe? Tá. Miami não tá? Ou... Se você quiser falar também, Tom, um pouquinho aí da sua experiência, o que você ouviu no grupo. Posso sim. Estamos esperando Naomi. Pode falar, Tom. Ok. Então, quando você estava falando no começo, eu tive algumas perguntas para mim, porque eu li uma citação do Dostoiévski, que é tipo, liberdade é uma prisão. E ele está falando sobre liberdade de Deus, né? O final de religião como uma estrutura para que eu possa referir cada vez. A liberdade é uma prisão porque não tem regras fixas, não tem uma estrutura fixa. Eu tenho uma responsabilidade quase absoluta. E isso pode ser meio difícil aceitar. E a resposta por isso, para mim, se eu estou falando que se eu estiver uma organização sem estrutura fixa, em que eu tenho vários papéis, a coisa que adere, a coisa que fica entre nós, é a narrativa, história, propósito da organização. E precisamos voltar para entender, relembrar o que junta nós. E umas outras reflexões são: é possível falar sobre estruturas e modelos de organizações e algumas práticas também. Na minha experiência, nos grupos mais bem-sucedidos, é uma coisa que nós não podemos ver ou descrever muito bem. A habilidade de ficar em grupo, de conversar com atenção, de prestar atenção às minhas emoções, pensamentos, e escolher o momento em que eu devo falar. É uma habilidade muito fina, é bem fora de qualquer dos modelos e estruturas sobre o que podemos ler. Tom, eu posso responder essas duas? Depois você pode... Por favor. Bom, com relação à liberdade, né? Eu concordo com o que você falou. E a liberdade é do mesmo tamanho do compromisso, né? Isso que eu tenho visto nos grupos e nas organizações que eu tenho trabalhado, que as pessoas acham que é legal trabalhar em liberdade, mas com liberdade, mas elas esquecem que a liberdade é do mesmo tamanho do compromisso. Então, tem algumas empresas, né? O livro traz algumas experiências, como, por exemplo, a Morningstar, que é uma processadora de molho de tomate, e eles trabalham numa rede de acordos. Então, não é totalmente livre, totalmente cada um faz o que quer, mas eles firmam acordos e compromissos entre eles e um grupo, por exemplo, entre eu e um grupo, ou entre eu e uma outra pessoa, né? E aí, nesse acordo, eu falo o que eu vou entregar, né? Dentro daquele prazo, qual que é o meu escopo de trabalho, e a própria pessoa que escolhe, né? Que tipo de compromisso vai assumir com quem. E isso dá uma certa estrutura para a coisa, né? O livro também traz vários tipos de formas de se organizar. Então, por exemplo, na holacracia tem a organização através de círculos. Então, eu tenho, vamos supor, que é uma empresa de autopeças, por exemplo. Então, eu vou ter o círculo
da produção, eu vou ter o círculo do atendimento ao cliente, eu vou ter o círculo dos suprimentos, eu vou ter o círculo do almoxarifado, né? E cada círculo é como se fosse uma célula que tem autonomia e poder de decisão sobre aquilo que ela se propõe a fazer. Então, por exemplo, se eu estou no círculo financeiro e eu assumo o papel de contas a pagar, por exemplo, é minha decisão, a forma que eu quero operacionalizar isso, né? Só que se eu tiver que tomar uma decisão, por exemplo, eu tenho muitas coisas operacionais e eu quero implantar um sistema para facilitar a comunicação com o banco, alguma coisa assim. Mas como a minha decisão afeta o pessoal de TI, né? Então eu tenho que me aconselhar com um especialista em TI e para poder tomar decisão, mas a decisão é minha, não é do cara de TI, né? Da mesma forma que se a minha decisão for afetar a área de suprimentos, por exemplo, né? Eu tenho que consultar o pessoal de suprimentos e o pessoal de TI se qual a melhor forma de lidar com essa situação, mas quem tem autonomia para decidir sobre contas a pagar, porque é o quadrado que eu tô, sou eu, né? Então essa é uma forma. Então redes de compromisso é uma forma, círculos de holacracia é outra forma, e também tem times paralelos. Então tem um exemplo do livro que é uma cooperativa de enfermeiros que cuidam de doentes acamados, de idosos, né? Então eles formam grupos de 12 pessoas no máximo, e cada grupo atende um bairro, um território, né? E dentro desse time tem tudo, tem RH, tem contratação de pessoas, tem compras, tem relacionamento com clientes, tem tudo. Então os enfermeiros atendem os pacientes, mas também tem outras funções administrativas que servem o grupo, né? Então tem várias formas de se organizar. Eu acho que, só para focar, a coisa que eu queria destacar é mais ou menos a dor, a dificuldade, o desconforto de fazer a transição entre um lugar em que tudo é feito para mim. Todas as minhas tarefas têm uma lista. Mas agora eu preciso assumir uma responsabilidade. Então, porque é muito fácil falar sobre esses modelos bonitos, eu sempre quero lembrar que a experiência pessoal pode ser muito difícil, porque nós crescemos numa cultura que funciona de um jeito bem diferente. Mas muito obrigado por explicar esses modelos mais. Legal. Eu também sinto, apesar de estar navegando nesses sistemas de gestão mais abertos, né? O condicionamento que a gente tem de mandar, de ser mandado, né? De buscar reconhecimento, de buscar motivações através de metas externas é muito grande. Então, é importante a gente trabalhar o nosso desenvolvimento interno mesmo, né? Autoconhecimento, porque nessas organizações é que as sombras aparecem, né? Todos os nossos talentos aparecem, mas os talentos são do mesmo tamanho da sombra, né? Então é muito importante a gente ter um trabalho interno, né? A gente acolher a vulnerabilidade das pessoas, criar um espaço onde a gente possa trabalhar e falar abertamente sobre emoções, sobre como que eu estou me sentindo, né? Sobre esse tipo de coisa, né? E o livro também traz algumas técnicas que ajudam a acolher esses sentimentos, né?
Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Tom. Tá bom, não muito bom, obrigado. A coisa que eu sempre me lembro, a coisa mais importante foi a habilidade, essa consciência do que está dentro de mim. E essa habilidade é um trabalho tão diferente do que nós experienciamos na escola, na universidade, em qualquer organização. Mas obrigado, não quero usar mais tempo. Obrigado. Eu queria passar a palavra para Mayumi, que não falou ainda. Tudo bem, Mayumi? Oi, gente. Bom, tô achando muito interessante todas as colocações, assim, e concordo muito, assim, com a conclusão que me parece comum aí até agora, que é, na verdade, a busca pelo autoconhecimento, pela autorreflexão, né? Eu acho que a principal responsabilidade de cada um na construção de um modelo organizacional evolutivo, né? Cada um está buscando mesmo a sua própria evolução. Assim. Eu fiquei pensando no que eu posso contribuir com a minha experiência, né? E fiquei pensando um pouco nas conclusões que eu tenho chegado ao ver diferentes organizações e participar também, né? De diferentes níveis aí de consciência organizativa. E eu acho que, primeiro de tudo, não existe um modelo perfeito e que possa ser replicado. Acho que cada grupo, né, cada situação, cada contexto, modelo X, Y, Z, práticas vão funcionar ou não. Eu acho que tem grupos que trabalham melhor no caos, que suportam assim, mais essa liberdade angustiante que o Tom colocou muito bem, e tem outros grupos que não, né, que pedem uma estrutura mais definida, assim, né, mas que eu acho que o livro traz assim muito claramente isso, né, assim, ele vai falando de várias organizações e mostrando a diversidade, que na verdade a gente fala do conceito de autogestão, às vezes parecendo que é sempre consenso, sempre todo mundo fazendo, né, reunião e falando e tal. E não, na verdade, a autogestão é um modelo diverso, assim, né? São várias formas. E com a evolução na natureza, nós temos diferentes espécies, né? Todas são perfeitas no seu contexto e para os seus propósitos. Então, a autogestão, ao meu ver, também é assim, né? Cada grupo dá conta de um jeito, assim, de se constituir, assim, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência de apoiar uma associação de catadoras e apliquei o Dragon Dream, cheguei cheia de ideias, sociocracia, vários modelos, e na verdade elas queriam liberdade, assim, queriam um caos, elas queriam trabalhar sem muita gente, elas já vivem num mundo em que tem um patrão, sempre tem uma autoridade, e ali dentro elas não precisam, elas queriam atuar de uma outra forma, né? Então eu demorei um tempo para suportar essa liberdade que elas, né, já trabalhavam esse caos assim, porque minha cabeça estava muito cheia de conceitos, né? Então eu acho que acrescentando aí a essa questão do trabalho individual, né, de autoconhecimento, de crescimento, de buscar uma expansão da consciência, um outro trabalho relacional, né, que é você ter uma sensibilidade com relação ao grupo que você está lidando, uma empatia, né, também assim, não querer que as pessoas entendam de uma hora para outra que elas têm que ter responsabilidade, que, né, de repente, né, você acha que é melhor um certo tipo de organização. Então é isso, né? Eu acho que essa é a minha contribuição aí para a conversa agora. Obrigado, Mayumi, por compartilhar essa experiência. Marcos, você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que a coisa tá bem colocada, assim, eu compartilho muito da opinião que o Tom falou, né? Essa dor desse crescimento, dessa liberdade. E é isso aí, Mayumi, a coisa é essa, né? Tem organizações que as pessoas estão dispostas e preparadas para um certo modelo, né? E eles vão viver nisso um tempo, mas a ansiedade que me toma, assim, é que eu acho que a autogestão é o futuro, né? Assim, quando as pessoas estiverem se desenvolvendo e tomando consciência de si, do seu poder, não vai ter um jeito muito diferente, né? Só que é um processo lento e a gente vai ficar convivendo com muitas formas durante muito tempo ainda. Mas eu gostaria de estar num modelo de autogestão, né? Assim, eu gostaria que a Ecovila, pelo menos, fosse assim, né? E é o que eu estou tentando levar para lá de alguma forma, com as dificuldades todas das dores do crescimento e da responsabilidade. Legal. Eu trouxe essa reflexão sobre os grandes pressupostos, né? Estava falando com o grupo que eu estava, que, por exemplo, se eu trabalhei numa multinacional, né, no ramo automotivo, e tinha alguns pressupostos do tipo, se eu não dar uma recompensa financeira, o meu funcionário não vai performar. Ou se eu não tiver controles adequados, os funcionários vão passar a perna e vai ter fraude, né? Coisas desse tipo. E esses pressupostos eles acabam refletindo na cultura da empresa, né? Então, para eu pedir para reservar uma passagem para uma viagem de negócios, era 3 formulários e aprovação de 3 níveis, isso, né? E essas empresas, né, as montadoras, elas são mega eficientes, mesmo com tantos controles, né? Imagina o que a gente pode fazer numa empresa onde os grandes pressupostos são baseados na confiança, né? Na crença de que o ser humano ele pode trabalhar com autonomia, né? Que ele pode ter liberdade e que ele vai fazer o melhor desde que ele esteja conectado com um propósito maior, que é o propósito coletivo, né? Então, imagina o que a gente pode fazer quando a gente coloca esses grandes pressupostos, né? E a gente faz com que essa profecia se autorrealize, né? Porque as duas profecias se autorrealizam, né? O sistema de crenças é um software, é uma profecia que se autorrealiza. Se eu colocar, né, que os funcionários são preguiçosos e precisam de controle de ponto, que se eu não tiver um controle, os funcionários vão querer passar a perna, né? Se eu não tiver procedimentos, eles não vão fazer do jeito certo. Se eu trabalho nesse contexto, né, a primeira coisa que eu vou querer fazer é transgredir regras. E aí, transgredindo regras, a profecia se autorrealiza, né? Se a gente inverter o binóculo, né, e falar que os funcionários, né, os colaboradores, são inteligentes, que eles podem tomar decisões, que eles são honestos e que são confiáveis, essa profecia vai se autorrealizar, né? Então, eu acho que é essa reflexão que eu queria deixar, né, nessa atividade de hoje. Acho que a gente está chegando no horário aí, né? Não sei quanto que o pessoal ainda pode. Tom, quer falar? Só que antes do final, eu queria falar que o Instituto Nova Liderança, o meu grupo aqui em BH, e os Corporate Hackers, que está crescendo
aqui em BH também. Vamos ter um evento na semana que vem com o Breno Strossmann, do Mercur. Ele transformou uma empresa tradicional, bem velho no Brasil, para uma estrutura com colegiados. Então, ele é tecnicamente diretor, mas ele fala que ele é um dos facilitadores. E eles têm uma estrutura quase sem hierarquia, em que todo mundo pode contribuir para a empresa. Ele vai falar conosco na semana que vem, no dia 7, eu vou deixar o link aqui, mas achei bem, tem uma relação forte com esses assuntos. Legal, legal. Eu queria convidar também o pessoal para conhecer o livro, né? Ele pode ser comprado de 3 maneiras. Ele pode ser adquirido, o livro físico, através da editora Voo. Também tem o PDF do livro, que é no formato pague o quanto você acha que vale, que está no site da Cuidadoria. Então, se você colocar Reinventando as Organizações PDF, vai aparecer lá. E também, recentemente, foi lançado para Kindle, então você pode comprar no Amazon. O evento tem... quem quiser colar links para eventos, né, do tema, quem quiser falar sobre próximos eventos, fiquem à vontade. Só mencionar aqui, gente, que essa conversa ela está gravada, né? E vai ficar no YouTube da nossa cidade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo o que for publicado de link e outras referências aqui do chat e vou colocar lá na descrição do vídeo no YouTube. Então, esse evento, Tom, e toda essa informação de como conseguir o livro, Henrique, se você puder escrever aqui rapidinho, isso aí, ó, esses links aqui que eu já ponho lá. Se alguém tiver alguma outra referência que foi falado aqui, quiser colocar lá, é só colocar aqui no chat, que já fica tudo registrado, tá? E aqui esse aqui é o link, né, para pegar depois o vídeo. Também a gente vai divulgar isso na página da nossa cidade, no Facebook. E aí, de lá, né, vocês podem pegar o link e compartilhar. Teve alguém que levantou a mão aqui que eu vi? Alguém quer falar, gente? Alguma coisa? Aqui o Prema Avatar Das. Também conhecido como Diogo Lopes. Ô, Diogo, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem? Legal. Eu queria dar um retorno sobre o trabalho em grupo. Acho que foi muito legal nessa sala. E dali saiu coisas assim muito, muito importantes, muito bacanas. E eu queria só rapidinho honrar essa colheita, né? Ninguém comentou sobre o retorno dos grupos, então senti essa necessidade. A Tati e a Renata, elas deram contribuições assim, muito valiosas. Eu gostaria de comentar aqui para todos. Então, uma das questões que está para elas muito ligadas a essa questão dos pressupostos e dos sistemas de crença é uma questão ideológica para a Tati, né? E isso acaba gerando processos muito demorados e os problemas acabam ficando sem foco de realização. E isso gera dificuldade na transição e ela vê que a dificuldade sempre acaba em uma incapacidade de lidar com risco. Eu acho isso muito interessante, porque tem um empreendedor, o Thiago Bento, ele está com a plataforma umacordo.com, ele fala na tese dele que uma das coisas que geram muita dificuldade
dificuldade na hora de um conflito, de uma negociação, é a capacidade que cada um tem de percepção do risco. Eu percebo uma coisa e a pessoa percebe outra, e a gente não consegue comunicar essas percepções por conta de um contexto, né? Por conta até de um contexto que envolve um conjunto de várias outras informações que cada um não está visualizando. E a Renata falou algo muito legal, que relaciona-se muito com o que eu também venho investigando, e o desafio maior na transição e nessa questão de estarmos imunes a esses sistemas de crença é o desafio de parar para pensar juntos. Então, eu acho isso super legal, porque nós estamos parando para pensar aqui juntos. E, então, isso é muito... é um bálsamo para mim, né? Também corroborando com o Thomas e com o Johan, que também está dentro de um sistema como o Marcos, né? Político, convencional. O fato da gente estar vendo pessoas que são servidores, empreendedores, né? Em rede, estão em ecovivas, os hackers corporativos, isso é muito animador, isso é muito legal. E essa questão do desafio para parar para pensar, já adicionando um pensamento pessoal, tem uma relação muito interessante com o antropocentrismo. No trabalho que a gente vem fazendo na Universidade de Sabedoria Ancestral, e é aprender com os povos nativos, de comunidades em 25 países, uma das coisas que a gente tem aprendido com eles é que a forma das organizações, que eles entendem como tribo, família, não tem o cerne do seu sistema de crença baseado no ser humano no centro. Então, a gente pode ter muitos problemas quando a gente acaba criando todas as nossas rotas, as nossas estratégias, os nossos tipos de modelos de gestão ou de autogestão, considerando que o ser humano é o centro de toda a existência, né? E num pensamento policêntrico, onde o ser humano, na verdade, está abaixo da natureza, eles vêm falando de uma integração entre as cosmovisões e a consumovisão. Então, a consumovisão, como etimologia da palavra consumo, explorar recursos, e a cosmovisão de integrar recursos, né? Essa relação da sintropia, de tudo que a gente consegue gerar de excedente ser compartilhado. E isso é uma coisa muito bonita, que estava muito ligado com o que a Renata falou e o que a Tati falou, né? Que é essa ideologia, que é esse sistema de consumovisão, de crença, onde a gente tem que trabalhar, e a cosmovisão, onde o pensamento, na verdade, ele é universo, ele é biodiverso. Né? Então, quanto mais a gente está trabalhando dentro dessa visão integrativa, apreciativa, a gente vai conseguir chegar numa cosmogeocracia. E é um outro termo que eles usam, claro, numa linguagem ponte, semântica, né? A gente tem se esforçado para traduzir tudo isso. Então, seria uma visão de um mundo territorial, onde você divide o poder dentro do território com a natureza, através dos representantes que eles estão vivendo de maneira integrada. Então, isso é uma das coisas assim, muito legais que a gente descobriu. Eles conseguem comunicar-se com a natureza, eles conseguem entender um modelo de biogestão. Né? Eles conseguem saber, por exemplo, como eles estão relacionados com os ciclos hídricos, com os ciclos de outras espécies de animais, e não existe separação nessa visão sistêmica. É como se eles o tempo todo estivessem constelando, isso invocando o Bert Helling, né, com a visão ancestral da África, onde ele pesquisou a constelação sistêmica. Para eles não é uma constelação familiar, ou empresarial, ou profissional. É uma constelação de pensamento. Então, se eu estou provocando uma causa e efeito, né, uma consequência do meu sistema de crença que gera dano, ou que gera alguma ofensa à natureza, o que eu vou ter de colheita ou de reação é um paradigma muito interessante, que é o bloqueio da minha percepção sistêmica. E aí isso gera o colapso. Colapso no sentido de que existe um momento em que eu preciso parar e perceber e retransformar ou ressignificar a minha ação. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar sobre isso. Eu vou colocar para vocês um link aqui sobre cosmogeocracia, uma sistematização para quem quiser se aprofundar. Legal, Diogo. E acho que essa questão daí, só fazer um comentário sobre isso, que na organização eu sinto isso também, né?
quanto mais autogestão acontece, mais você é dependente do outro, né? Porque ele está autogerindo, então você depende dele e de uma maneira até você depende da boa vontade dele. Se o cara quiser falar não quero te ajudar, não tem como você demitir ou não vai cortar bônus de ninguém, né? Então tem essa situação e eu enxergo muitas vezes assim, trabalhando dentro de uma organização de centro vazio, que é a nossa cidade, que a gente não enxerga o sistema, né? Os problemas estão conectados, mas a gente não está conectado um ao outro para resolver esses problemas. Cada um está tentando resolver o problema do seu ângulo, com o seu projeto, com a sua ideia genial e não consegue mover, né? Porque é um problema muito grande, é uma pedra muito grande, cada um tentando empurrar sozinho a sua pedra, não vai para lugar nenhum. Você precisa, nessa hora, conseguir o grupo inteiro para juntar força e mover essa pedra. E aí que eu sinto que está a dificuldade. Se a gente não estiver enxergando que a pedra é a mesma para todo mundo, sabe, que o problema não é o meu, mas é o mesmo propósito que todo mundo está falando, a gente fica meio travado nessa daí. Henrique, pode falar. Eu concordo plenamente com você. Assim, a gente não é educado, né? A gente não é condicionado a ver de forma sistêmica, né? A nossa educação, ela simplesmente assim, não é interessante para o sistema que nós possamos enxergar as coisas de forma sistêmica. E a gente tem que olhar, treinar essa visão, né, cada vez mais. E uma ferramenta que é muito interessante, muito boa, são as constelações, né? Na cuidadoria a gente teve alguns problemas, algumas questões que a gente não conseguia enxergar de forma sistêmica, e aí a gente colocou para constelar e aí tipo as coisas começaram a aparecer, né? As questões, o propósito, né? As relações. Então eu acho que é uma ferramenta que ajuda bastante, né? Acho que é isso. Acho que tinha mais uma coisa que eu queria compartilhar, mas esqueci. Mas pode continuar. E a outra coisa é isso também sobre o olhar, né? Não só o olhar sistêmico, mas o olhar para o outro, né? O olhar generoso. Tipo, estou vendo que fulano está com um bloqueio, está com uma dificuldade, e eu vou parar o meu projeto um pouquinho, dar menos, né, o tempo é escasso, vou dar um pouquinho menos de atenção, vou tirar um pouco de dinheiro que poderia ser bem-vindo aqui para ajudar esse outro, pelo simples fato que ele está com necessidade e que o projeto dele e ele é digno disso, né? Então, eu acho que quando a gente entra nessa integração de generosidade, a gente consegue, na verdade, multiplicar o pão. Porque quando eu estou olhando só para o meu umbigo, para o meu projeto, eu pego os recursos que eu tenho, que talvez não é o recurso que resolve o meu problema, e eu fico tentando colocar esse recurso lá. Quando eu vejo o problema do outro e vejo que o meu recurso é o problema disso e falo, vou parar de mexer com o meu e ajudar o outro, e ele faz o mesmo para o meu, o recurso dele é mais apropriado para mim e o meu é mais apropriado para ele, né? Então, isso daí, em termos de utilidades, para falar da linguagem economista, você consegue mais, né? Você consegue pegar 2 mais 2 e transformar isso em 5. Então, acho que, principalmente numa comunidade fechada, ou que a gente pretende que seja assim, não fechada, mas
mais próximo um dos outros, né? Igual uma comunidade de uma cidade pequena, por exemplo, ou de uma rede igual a gente quer que seja a Associação Nossa Cidade, isso traria uma abundância, né? Então, isso é também um conceito e uma ideia que me vem sempre. Eu lembrei, desculpa. Uma coisa que é muito interessante a gente ter em mente, né, se fazer essa pergunta: a serviço de que eu estou tomando essa decisão? Né? A serviço de que eu estou tomando essa atitude? É a serviço do meu ego ou é a serviço do coletivo, né? Então, toda vez que for tomar algum tipo de decisão, né, ou se sofrer algum feedback, né, do tipo, cara, você está sendo teimoso, ou o cara não é bem por aí, né, fazer essa reflexão. A serviço de que eu estou tomando essa decisão, né? E outra coisa bem interessante que é uma prática do livro, né, é deixar uma cadeira vazia, que é a cadeira que representa a entidade. Né? Então, a qualquer momento, alguém pode sentar na cadeira que representa a entidade e falar por ela. Né? E essa é uma prática que é bem interessante de fazer. Então, vou passar para Mayumi e depois para o Diogo levantar a mão. Só porque esse exemplo do Nossa Cidade, que o Renato está falando, né, me veio a reflexão que um desafio, né, em se articular a autogestão, principalmente nesse contexto de organização de centro vazio, como Nossa Cidade, que é feita de vários projetos, né? Ou, por exemplo, no livro, que ele dá alguns exemplos de células, de times semi-autônomos, né, que vão trabalhar com seus próprios recursos, tomando as suas decisões, né, bem na ponta da organização, pode-se chegar no nível dessa organização também se fragmentar, né, assim, ela acaba perdendo o sentido, assim, do todo, né, fica cada um na sua célula, no seu projeto, acho que é um pouco o que o Renato está falando. Então, o que centralizar e o que descentralizar, né? O que esses grupos semi-autônomos podem se beneficiar de estarem filiados a uma organização maior e o que eles também se beneficiam em estar tomando suas decisões e trabalhando ali de uma forma mais independente. Acho que é um paradoxo aí da dependência e da autonomia, né? Um equilíbrio, talvez, é melhor falando assim, uma dinâmica aí que eu acho que, em se falando de organizações de centro vazio, é interessante a gente refletir, né? Era isso. Legal, Mayumi. Diogo, deixa eu passar primeiro para o Gabriel, antes de você, que é a primeira fala dele aí, e depois, na sequência, você fala, ok? Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Siqueira, sou um entusiasta da reinvenção das organizações. Foi o Marcos Mudado que me chamou para participar e agradeço aí por ter aberto esse espaço. Mas estou junto lá com o Henrique K no lançamento do Reinventando, né? Participei do crowdfunding e tal, dei um apoio na tradução e foi um processo incrível aí participar disso. Mas eu queria comentar o que o Henrique estava falando, né? Essa história de deixar a cadeira representando a organização. Não sei se vocês conhecem uma metodologia de trabalho em grupo, que é o Fórum, que foi desenvolvido na Ecovillage Zeg, na Alemanha. E eles trabalham muito aprofundado dinâmica de grupo. E eles fazem uma história que tem um pouco a ver com essa da cadeira, mas que é representando não a instituição, mas representando aqueles arquétipos típicos de grupos. Né? Então, por exemplo, tem o do contra, né? Esse eu acho que é o mais clássico, todo mundo conhece
esse arquétipo do contra, né? A pessoa que sempre coloca uma oposição, mas que no fim, na análise que eles fizeram lá, aquela pessoa está catalisando está expressando algo que está contido em todo mundo do grupo, apesar dela estar sendo o do contra naquele momento. Então, eles começaram a sistematizar esses estereótipos, né? Esses tipos que vão aparecendo nas reuniões, e aí eles fazem uns fóruns que, na entrada da reunião, você tem uma prateleira de fantasias, aí você escolhe qual é o papel que você vai vestir naquela reunião, e você encara. Gabriel caiu. Poxa, voltou. Opa, Pô, Gabriel, você caiu aqui a bem minha internet numa hora. Deixei a história em suspenso, né? Nossa, você falou de vestir a fantasia do arquétipo e... Isso. E aí encarnar o arquétipo, né? Então, se eu tô com a do contra, eu vou de do contra, entendeu? E aí, nessa reunião, eu vou ser contra tudo. Eu vou ter que achar bons argumentos, né? Não é bagunça também, mas... Aí eles sistematizaram um monte de arquétipos. Eu tô até procurando a lista aqui, mas eu não tô achando. Mas se eu achar, eu mando aí no chat, que é sensacional. Assim, tem uma lista de mais de 13 papéis diferentes que costumam ser adotados em reuniões, e é um jeito de você dissolver essa oposição que existe às vezes e brincar com esses papéis também. Eu acho que é um jeito também de experimentar maneiras de reinventar a organização, se colocar em outros papéis, sabe? Enfim, era isso. Valeu, Legal. gente. Valeu, Gabriel. Eu lembrei aqui de uma dinâmica relacional que geralmente acontece em grupos, né? Que as pessoas ou elas vestem a máscara da vítima, do salvador ou do opressor, né? Então, isso em dinâmicas relacionais é sempre isso. Ou você está no papel de vítima, ou você está no papel de herói tentando salvar, ou você está no papel de opressor, é o cara que fica cobrando, né? Então, a gente tem que inverter essa lente, né? Em vez de eu estar no papel de vítima, eu ir para o papel de protagonista, né? Em vez de eu estar no papel de herói, eu ir para o papel do coach, né? Que não é o cara que vai tentar salvar, mas sim fazer as perguntas corretas, né? E em vez de eu estar no papel de opressor, eu estar no papel de escutar de forma empática, né? E assim dissolver essa dinâmica que geralmente acontece nos grupos, né? Só para falar boa noite, gente. Muito obrigado, mas eu preciso sair e dormir. Valeu, Tom. Obrigadão. Valeu, Tom. Gratidão, viu? E boa noite. Bom descanso. Eu vou passar aqui para o Diogo, que estava... E aí, gente, vamos fechar daqui a 15 minutos no máximo, né? Porque eu aqui já estou com fome. Quer falar aí, Diogo? Obrigado. O Thomas havia falado uma coisa muito interessante, né? Que era a respeito de recuperar a narração e os mitos, né? A narrativa histórica. E aí o Gabriel faz essa intervenção super legal falando sobre o fórum. E aí acho que teve agora um curso recentemente no Mato Grosso, esses dias atrás, em Brasília também. Ela está aqui no Brasil, ela mora no McAuley, na Alemanha. Então, essa questão dos mitos é uma coisa que eu queria trazer, né? Essa associação com a cadeira vazia. Uma das práticas que as culturas ancestrais praticam muito é o bom humor. Assim, eles trabalham muito com os arquetipos, os mitos, as narrativas históricas, mas, na realidade... que legal, Gabriel, falando que organizou a formação com a Ita. Bacana. A Ita ela é grande aluna. Quando trouxe o John Proctor do Brasil, ela nos procurou para fazer um site como voluntário, né, do Rodrigues. Eu gosto muito dela, muito bom, muito legal. E as tribos ancestrais, elas já trabalham com essas técnicas, né? Então, você tem um palhaço, você tem um arquetipo de um cara dentro da tribo que
satiriza aquele cara que está muito chato, né? Então, ele põe uma máscara e ele começa justamente a demonstrar de uma maneira pejorativa que aquele comportamento está gerando um desgaste, né? Mas também tem a visão apreciativa, ele também está ensinando. E aí é o papel do bufão, do palhaço, do artista da vida, trazer esse ensinamento para as pessoas. E ele consegue transformar essa visão apreciativa. Mas o que eu queria falar, que me tocou para falar, foi uma das coisas assim, muito interessantes do livro. Eu não li o livro, então estou aqui anotando. Muito obrigado pelo esforço de vocês, por também poder aprender com vocês. Essa parte da cadeira vazia. A gente estuda na cultura védica uma ferramenta que se chama Vastu Shastra, que deu origem ao Feng Shui, e que fala que todos os espaços eles são preenchidos por deidades e por energias, que comandam essas funções vitais essenciais. E eu queria fazer uma provocação, que não é necessário de resposta, mas é uma coisa que está no meu coração a ser dita. Dentro da nossa casa em comum, né, que fala o Papa Francisco na encíclica, o Leonardo Boff, nessa casa que é na terra dos nativos, que é a nossa cidade maior global, no marco do Marshall McLuhan, né, que falava sobre essa vida global que a gente ia viver, está vivendo efetivamente. Nessa cidade global da Terra, quem entra e senta nessa cadeira, né, e faz esse papel de questionar, olha, como é que a gente pode, de uma maneira um pouco mais incisiva, respeitar os direitos da natureza. Né? Então, uma das coisas que estão hoje ligadas a uma necessidade de reinvenção é toda uma questão legal, legislativa, né? É todo um direito civil constitucional ligado ao antropocentrismo, que não reconhece os direitos do rio como sujeito, como uma personalidade jurídica, onde você não reconhece o ar, onde você não reconhece tampouco a instrumentação que necessita ter ali para produzir alimentos, com a transgenia, o agrotóxico, com a contaminação das mineradoras agora, e mais no rio, a Vale sendo cada vez mais deixando de se responsabilizar. Parem. Eu tenho uma alerta aqui. Diogo, não parei aqui o seu vídeo de censura, não. É só porque o som estava saindo ruim e aí o Henrique sugeriu fechar o vídeo e aqui tinha jeito. Então, tá, legal. Tá? É que o som estava saindo meio oscilando, não sei se era questão de distância aí no microfone, né? Tinha uma sílaba saía boa, duas ruins, e estava difícil de ouvir. Bom, era isso, era só uma questão de quem vai sentar na cadeira e representar a nossa casa comum, a Mãe Terra, e lutar pelos direitos dela, para que ela também seja reconhecida como um sujeito de direitos, como uma personalidade jurídica. Legal. Gente, mais alguém quer se pronunciar aí? A gente fecha já? Como é que estão as vontades de falar? Ninguém, né? Tá bom. Então, eu quero agradecer em nome da nossa cidade, todo mundo que veio, o Henrique por trazer não só o resumo do livro, né? Eu, por exemplo, eu ganhei o livro da associação, a gente fez uma aquisição de 10 livros, Henrique, para todos os pessoal do Conselho de Líderes, que é como se fosse o Conselho Deliberativo, né? Eles receberam o livro e o dever de casa de ler. Eu recebi e não li. Então, foi muito bom aí o resumo e muito bom também a experiência toda aí que você falou de como que veio o livro, né? Gratidão. Gratidão também para o Marcos, a Mariana Mayumi e o Tom, né? Eu chamei eles aqui para falar, porque eles estão nessa experiência de tentar, de alguma maneira,
construir organizações ou coletivos de pessoas que trabalham fora da lógica que a gente trabalha normalmente e que sejam efetivos. E isso é um grande desafio, né? A gente tem tentado e retentado e mudado uma coisinha aqui, tem questão de ego, e aí para frente, né? Então, e gratidão por todos quem veio e comentou um pouquinho, ou só escutou. Muito obrigado por todo mundo aí. Boa noite e que a gente consiga realmente criar organizações reinventadas e extremamente efetivas, democráticas e do bem. Bom, Renato, eu queria agradecer o seu convite. Queria falar também que eu faço mentorias de processos colaborativos, mas independente disso, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Vocês podem me encontrar no LinkedIn ou no Facebook. No Facebook eu estou como Henrique K.A. E fiquem à vontade de me adicionarem e mandar mensagens, mandar dúvidas. Eu estou aí também colhendo feedbacks e perguntas. Eu gosto de escrever, então algumas coisas eu vou escrevendo no Medium. E é isso aí, gente. Estamos aí compartilhando conhecimentos. Gratidão. Gratidão.